Oi, eu sou Débora Ishikawa, eu sou da companhia Gravitar e eu tô aqui para apresentar algumas ferramentas de gestão para te ajudar a pensar de maneira mais sistêmica na sua companhia e no seu posicionamento de mercado. Você pode baixar aqui no link da descrição desse vídeo um material complementar que vai ter todas as tabelas para você ir preenchendo conforme você vai assistindo esse vídeo. Então, a qualquer momento, se você precisar, pode pausar, pensar e preencher com calma. E a cada momento que você precisar também, pode voltar e assistir de novo. A gente vai começar fazendo um raio-x de toda a situação que a gente tem. Então a dica que eu tenho é que você escreva sem julgamentos. Escreva e deixe fluir os pensamentos. Se precisar, depois você pode apagar, mas é importante a gente deixar esse pensamento fluir e a gente exercitar sempre sintetizar os nossos pensamentos, porque isso vai ajudar a gente a enriquecer nosso vocabulário e, consequentemente, agregar valor ao nosso trabalho. Então a gente vai começar fazendo uma análise da nossa situação em 4 dimensões. Bom, esse é o material que você vai encontrar lá disponível para download. Você pode imprimir ele ou você pode copiar da maneira que você achar melhor. Então a gente tem 4 campos para serem preenchidos. O primeiro que a gente vai começar é falando sobre a dimensão cultural. Dentro da dimensão cultural, você vai listar todas as habilidades que você tiver, sejam elas dentro do campo artístico ou não. O interessante é que a gente liste tudo que a gente sabe e gosta de fazer. Então, lembre se você tem algum entendimento sobre gestão financeira, sobre línguas, sobre planilhas, tudo isso é importante a gente colocar para a gente poder lembrar depois. Então pause esse vídeo se necessário e preencha com calma. A próxima dimensão que a gente vai trabalhar é a dimensão ambiental. Então olhe ao seu redor, na sua casa, no seu quarto e veja todo o material que você tem à sua disposição, que você pode usar para trabalhar. Pode ser desde equipamentos de circo. Lembra daqueles detalhes também, às vezes pequenos equipamentos que você até esquece que você tem, assim como outras coisas como computador, celular, que também pode ser usado para criar material, criar vídeos. Então pausa também e preencha aí. A próxima dimensão que a gente vai trabalhar é dentro do âmbito social. Então a gente vai tentar lembrar de todos aqueles amigos, parceiros, parentes, pessoas que estejam dispostas a trabalhar com você, seja trocando serviços, ou seja, fazendo um favor mesmo. Você vai preencher e colocar qual habilidade que essa pessoa tem. Então coloquei só alguns exemplos de pessoas para a gente tentar deixar fluir esses pensamentos. Tenta lembrar daquele parente, daquele primo, daquele irmão, ou irmã, ou amigo, amiga. A última dimensão que a gente vai ver é a dimensão financeira. Então, dentro dessa dimensão, a gente vai pensar quais são todas as possibilidades que a gente tem de conseguir recursos financeiros. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas são só alguns chutes. Você pode ter outras possibilidades. Então comenta aqui nesse vídeo aí se você lembrou de alguma que a gente não listou aqui. Agora que você já listou tudo isso, você pode olhar de uma maneira mais sistêmica e analisar e pensar em possibilidades para você. Ver tudo que você tem, tudo que você sabe, a rede de amigos que você tem e quem sabe isso te dá alguma estratégia para você alcançar seus objetivos. Então, por exemplo, às vezes a gente está precisando de alguma coisa, por exemplo, eu quero fazer aula de bambolê, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar. O que eu posso oferecer para esse parceiro, para ela poder me oferecer uma aula de bambolê, por exemplo? Ela pode fazer de graça? Se sim, legal. Mas se não, às vezes eu posso ajudar ela fazendo um vídeo. Se eu tenho conhecimento em edição de vídeo, eu tenho um tripé e tenho uma câmera, eu posso ajudar essa pessoa. Eu posso oferecer permutas também. Então a gente pode pensar em outras formas de trabalhar também, não só através desse exemplo, né? Mas a gente pode tentar encontrar formas
de oferecer outros tipos de serviços também. Uma outra possibilidade da análise 4D é a gente usar ela também para projetos. Então a gente pode pegar o projeto e também fazer essa análise. E outra coisa que a gente pode acrescentar também é acrescentar um campo de habilidades que você tem e um outro campo de outras coisas que você precisa desenvolver. Isso vai te ajudar a criar um planejamento estratégico em relação ao seu próprio projeto. Agora a gente tem que pensar um pouco sobre a nossa essência, quem nós somos, o que nós queremos, quais são os nossos objetivos e como que eu vou atingir isso. E para a gente definir a nossa essência, dentro do material também você tem um campo para você poder preencher. Vamos então tentar definir qual que é a nossa missão. Quando a gente diz missão, a gente tem que se perguntar quem somos nós e qual é o propósito do meu trabalho. Para que ele existe? Para que eu faço isso? Então a gente pode pegar alguns exemplos às vezes na internet e tentar encontrar para poder ajudar a entender como que a gente pode escrever isso. E eu coloquei aqui um exemplo da missão da Companhia Gravitar. Então pare um pouquinho, pense e tente pensar não só no produto que você tem, mas no benefício que ele traz. Bom, sabendo quem somos nós, a gente precisa ter uma visão de entender qual que é o nosso objetivo. A gente precisa saber o que a gente quer daqui a 5 anos, como eu gostaria de estar. Então, pense nisso e pense em escrever uma frase que seja inspiradora, que te motive a chegar nesse lugar. Para definir os valores, você tem que pensar. Pode listar tudo que você preza e como você gostaria que lembrassem de você ou da sua companhia. Então, pense aí e eleja os principais valores que você preza. Definindo tudo isso, ajuda a gente a criar uma percepção de valor em relação à nossa marca. Ou seja, quando a gente vende o nosso trabalho, a gente não vende só aquele produto. A gente tem muito mais coisas envolvidas. E esse é o primeiro passo para você tentar encontrar qual que é o seu diferencial. O posicionamento de um artista ou de uma companhia é muito importante para a gente traçar um plano de ação alinhado com os nossos valores para a gente atingir os nossos objetivos. Tendo o nosso posicionamento, agora a gente vai entender o nosso posicionamento já entrando um pouco no mercado. Então a gente vai analisar tanto a parte interna da empresa quanto as partes externas, tudo que está como fontes externas que influenciam a nossa empresa. Então agora com a matriz FOFA ou matriz SWOT, a gente vai começar a relacionar as nossas características com o ambiente externo, A gente vai entender um pouco mais como que a gente pode se posicionar dentro do mercado. Vamos começar listando quais são as nossas forças, ou seja, quais são os nossos pontos fortes, o que a gente tem de bom para oferecer. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas isso vai variar de acordo com cada pessoa, cada grupo, tá bom? Então façam uma chuva de ideias aí e coloque o máximo que você puder. Feito isso, vamos listar também quais são as fraquezas, quais são esses pontos de melhoria, o que a gente pode fazer, que pode melhorar, o que a gente tem ainda dentro do nosso trabalho que a gente quer desenvolver. E vamos partir também para o ambiente externo, que são as oportunidades. O que a gente tem fora, coisas que não dependem da gente, mas que podem de alguma forma beneficiar a gente. Então, eu coloquei alguns exemplos, mas eu acho que é interessante vocês olharem quais são novas tendências, novos comportamentos que às vezes podem ser uma oportunidade também. E vamos listar também quais são as ameaças. Então, o que está lá fora que pode prejudicar o nosso trabalho, pode prejudicar o nosso desempenho. Listado tudo isso, vamos tentar olhar e tentar entender como que a gente relaciona as nossas forças para criar
novas oportunidades ou lidar com as oportunidades que a gente tem no mercado? Como que a gente também transforma as nossas fraquezas em forças? O que eu preciso fazer para que, ao invés de ser uma fraqueza, ela seja uma força dentro do meu trabalho? E será que eu consigo também transformar as ameaças em oportunidades? Que planos de ação eu posso fazer usando as minhas forças para lidar com essas ameaças? Tendo isso tudo listado, então leia, observe e pense como que é essa relação da sua empresa com o mercado. Quais são os pontos de melhoria? Isso é muito importante para que a gente consiga observar agora como que é a nossa relação com o mercado e quais são as forças que eu posso usar dentro das oportunidades. Então, a partir disso, a gente vai encontrar muitos pontos de melhoria alinhando-se com as oportunidades e ameaças do mercado. Então agora a gente vai começar a pensar no modelo de negócios. Esse pensamento do modelo de negócio que eu trouxe aqui chama-se Canvas e a referência que eu tenho aqui é do Sebrae. Esse modelo de negócios ele é um mapa visual que vai te ajudar a visualizar de forma segmentada cada passo da sua empresa. O primeiro campo que a gente vai preencher é sobre a proposta de valor. Então a gente tem que pensar quais são os benefícios que a gente pode oferecer. Então não pense só no produto, pense em quais soluções eles dão para os problemas do cliente. Lembra daquela nossa proposta que a gente fez de fazer um posicionamento estratégico e que a gente listou todos os nossos valores? Bom, é aqui que a gente vai colocar um pouco em prática. A gente vai pensar dentro desses valores o que a gente pode oferecer para o cliente que ele esteja disposto a pagar. E a gente também tem que pensar que a gente às vezes tem vários segmentos de clientes e para cada segmento de cliente a gente pode ter uma proposta de valor diferente. Para facilitar um pouco esse pensamento, a gente vai listar agora quais são os tipos de cliente que a gente tem, quais são os segmentos de clientes que a gente tem. Então a gente pode colocar, por exemplo, se você trabalha com eventos corporativos, seus segmentos serão as empresas. Se você trabalha com animação de festas, então seus segmentos de clientes serão famílias que tenham filhos numa faixa de idade específica da que você trabalha. Você também pode ter, dentro dos seus segmentos, prefeituras, programadores de festivais, entre outros. Bom, sabendo isso, sabendo quais são os tipos de clientes que a gente tem, os segmentos de clientes que a gente tem que pensar quais são os canais que eu me comunico com ele. Se a gente vai ter um site, se a gente vai trabalhar com e-mail marketing, se a gente tem um telefone ou se a gente tem redes sociais. Então liste todos esses canais possíveis e, se possível, relacione com segmentos de clientes. Uma dica que eu tenho é usar dentro desse modelo, desse mapa visual, você usar papéis coloridos para colocar, para você preencher, e você pode colocar uma proposta de valor da mesma cor do seu segmento de cliente. Nesse campo de relacionamento com o cliente, a gente vai pensar em maneiras de como que a gente vai fidelizar esse cliente ou como que a gente vai conquistar esse cliente. Então, para cada segmento de cliente, o que eu posso oferecer como um mimo, um agrado, que vai dar um diferencial para a minha empresa. Agora a gente vai começar a listar de maneira mais prática as atividades-chave. Então, você vai colocar tudo o que a sua empresa desenvolve, todos os tipos de atividades. Se for animação de festas, espetáculos, agenciamento, shows, eventos corporativos, oficinas, vivências, cursos específicos de circo, tudo que você pode desenvolver dentro da sua empresa. Então agora a gente vai começar a colocar um pouco o pé no chão, para a gente pensar, para oferecer todas essas atividades para os nossos clientes, toda essa proposta de valor, quais são os recursos que eu preciso para que a minha empresa funcione. Então eu preciso de um espaço, eu preciso de um escritório, eu preciso de um computador, eu preciso de uma câmera. São perguntas que precisam ser feitas. E além disso, de todos esses recursos, agora a gente precisa colocar números. A gente precisa dizer
quais são os custos de todos esses recursos. Então vale a pena você colocar e se perguntar qual item que tem um custo mais alto. Como que eu posso deixar de maneira mais enxuta a minha empresa? Como que eu posso otimizar esses custos? Agora a gente vai listar dentro de parcerias principais todas as empresas que são parceiras ou fornecedores, ou seja, tudo que a gente precisa de fora da nossa empresa para a gente conseguir oferecer o serviço que a gente vai se propor. Agora a gente vai ter que listar todas as nossas fontes de receitas. Então listem quais são as possibilidades que a gente vai ter de receita e quais são as táticas de custos que a gente vai precificar o nosso serviço ou o nosso produto. Lembre-se também de sempre agregar e olhar para a sua proposta de valor, que são essas propostas de valores que vão agregar valor ao nosso produto. Bom, esboçado já o primeiro modelo de negócio que você teve, lembre que isso é uma hipótese, então ele é variável, a gente pode testar hipóteses mudando, testando, até chegar no modelo ideal para você. Agora que você já tem o seu modelo, coloque ele num lugar bem visível para que você possa sempre olhar para ele, procurar melhorias e ir testando conforme as suas necessidades. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, entre no Instagram, Cia Gravitar, no Facebook ou manda um e-mail para a gente, ciagravitar@gmail.com.